Resolvi hoje gravar um vlog aqui para o YouTube, vai ser o primeiro vídeo de volta e eu quero, aos pouquinhos, começar a gravar mais para essa plataforma. Eu sinto que no Instagram eu fico um pouco presa, porque lá é a extensão do meu ateliê de fato, assim, o ateliê quando eu falo, na parte do trabalho. É lá que os meus clientes me encontram, é lá que eu falo sobre as tapeçarias, que eu mostro o que eu estou fazendo, e eu falo um pouco sobre criatividade também, que eu sinto que tem tudo a ver. Agora, quando eu quero falar sobre outras atividades que eu faço, por exemplo, outros trabalhos manuais, outros lugares que eu frequento, quando eu quero falar de arte, às vezes eu viajo e vejo alguma coisa legal, eu me sinto um pouco limitada lá no Instagram para falar sobre essas coisas. Eu sinto que lá estão meus clientes e pessoas que trabalham com tapeçaria, sabe? Eu finalmente comprei essas telinhas. Agora eu vou desenhar e marcar algumas informações. É minha avó que está pintando. A gente já fez os primeiros testes, ela já fez algumas telinhas, mas agora a gente já entendeu alguns defeitos, alguns detalhes que precisavam ajustar. E essas aqui já serão oficiais. Ó, comprei 3 dessas maiores e 3 das menorzinhas. A gente vai emassar, pintar e depois emoldurar e colocar para vender para vocês. Eu acabei não mostrando para vocês, mas eu tinha esses quadrinhos aqui, ó, quadrinhos de 20 por 20, que era parte de um outro projeto com muitas peças juntas. E eles ficaram aqui no meu ateliê por tanto tempo que eu decidi dar uma nova utilização para eles. Mandei fazer nessa moldura em madeira. E é uma madeira mesmo, tá? Madeira natural, não é nada de MDF. É uma madeira que a gente tingiu e tinham tons de marrom, tons de off-white, mas agora só sobraram esses 2 tons, o verde médio e o verde escuro. Tenho 3 unidades disponíveis, 2 do verde médio e uma do verde escuro. Essa câmera ela tem uma função que me segue, ó. Eu vou tentar fazer alguns takes, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que quando eu viro de costas ela me perde, sabe? Fiz uma compra essa semana. Compra muito importante. Quilos e quilos, dá pra ver? De cola quente. Gasto muita cola quente aqui no ateliê e precisei repor o meu estoque. Então, guardar. Aqui em Uberlândia os dias estão funcionando basicamente assim. Faz sol de manhã e chove no meio da tarde até o fim do dia. Sério, desde o dia 30 de janeiro, fevereiro inteiro choveu todos os dias. Se não choveu, foram uns 2 ou 3 dias, acho que no carnaval não choveu. Eu não estava aqui na cidade. Mas todos os outros dias, gente, e é muita chuva. Inclusive, eu acabei de receber um alerta no celular, aqueles alertas da cidade, falando que vai cair uma tempestade. Às vezes não chove tanto aqui na minha casa, mas em algum lugar da cidade tem uma super tempestade, sabe? Mas o céu tá super escuro. Só que assim, a chuva vem, mas o calor não diminui. O calor continua o mesmo. Gente, eu comprei tanta
tanta cola, juro pra vocês. Achava que era menos. Acho que eu dei uma exagerada. Essa cola aqui vai dar por muito tempo. Eu tô precisando dar uma organizada nesses armários aqui. Eu vou enfiando um monte de coisa dentro dos armários e aí depois fica meio caótico, sabe? Não tá uma super bagunça, mas pra quem gosta das coisas bem organizadinhas, não tá bom não. Aí aquela coisa, né, que tem me desanimado um pouco nesse início de ano, que quando o tempo começa a fechar desse jeito, fica tudo muito escuro. E aí eu não gosto de gravar quando tá muito escuro, sabe? Não gosto de gravar pro Instagram, porque eu acho que a imagem não fica muito boa. Mas acho que aqui pro YouTube, a ideia é mostrar o dia como ele realmente é, né? Então, assim, tem hora que a luz tá mais bonita, tem hora que não. E a gente tem que ir se adaptando a isso. Meu pai chamou um pessoal para podar as árvores aqui da chácara. Mas, gente, eu não entendo nada disso, só que eu tô achando que tá podando muito. Tá ficando meio vazio, assim, eles cortaram muito as árvores. E eu fico triste porque eu adoro observar os pássaros e os pássaros ficam nas árvores, né? E elas, sem folhas, eles ficam mais expostos, então eles acabam não vindo tanto pra cá. Será que esse pessoal tá fazendo certo ou não faço ideia, sabe? Realmente é uma coisa que eu vou ter que descobrir com o tempo. Sei que vai crescer, que vai voltar, mas eu achei que cortou realmente muito. Eu tô juntando esse saco aqui, cheio de lãs. Porque o resto que eu tinha, eu vendi tudo naqueles quadrinhos, né? Vocês lembram dos quadrinhos que eu fiz? Do Imperfeitamente Perfeito? Aqui eu tô guardando as lãs prontinhas já. Já estão cortadas, sem o nó, sem as partes feias que elas têm. Então, assim, pronto para fazer um quadrinho. E eu até pedi para uma amiga minha um pote, sabe aqueles potes de palmito bem grandões, assim? É porque eu não tenho o costume de comprar isso aqui em casa. Mas eu pedi para alguém que se tivesse, eu quero encher esse potão com a lã. Acho que vai ficar super bonito de decoração aqui no ateliê e vai ficar fácil também de ir guardando, né? Eu vou cortando os pedaços, ó, da lã e esses pedaços aqui, tá vendo que tem uns que ficam ruinzinhos assim na beirada, aí tem uns nós na ponta, aqui outro nó. E aí eu vou tirando tudo isso, limpando tudo e guardando já prontinho, porque quando eu fizer o próximo lançamento de quadrinhos, aí eu não vou precisar ficar doida correndo e cortando tudo igual foi dessa vez. Já vai estar mais pronto, sabe? Eu vendi muito mais quadrinhos do que eu achei que eu ia vender, então acabei que precisei cortar de última hora. A Manu, que é a minha prima e é estagiária aqui do ateliê, ela estava me ajudando também a fazer isso. Inclusive, a Manu, ela estava vindo uma vez por semana aqui, né? Só que ela começou a estudar à tarde esse ano. Ano passado ela estudava de manhã. E aí, com isso, dificultou um pouco, assim, na minha rotina. Eu não tô conseguindo fazer com que ela venha aqui me ajudar. Mas com certeza, em algum momento que eu tiver muito apertada, eu vou precisar da ajuda dela. Talvez a gente combinar dela vir menos horas pela manhã, porque pela manhã não dá pra fazer 4 horas de estágio, né? À tarde ela vinha da 1h30 até 5h30, mais ou menos, que já dava uma boa ajudada. Mas de manhã não tem esse horário, porque ela tem que acordar, tomar café, aí ela tem que se arrumar para ir para a escola. Então acaba que fica um pouco mais corrido. E ó, eu vou limpando assim. Isso é um trabalho de paciência, viu, gente? Nossa senhora. Porque assim também tem que tomar cuidado pra você não cortar seu dedo sem querer.
Eu sempre tive habilidade com as mãos, assim, para fazer coisas manuais, sabe? E eu fui percebendo ao longo da vida que as pessoas não são todas assim. E para fazer isso daqui, por exemplo, a minha mãe demora muito. A Manu nem se fala, né? Porque além de não ter tanta habilidade assim, ela ainda é adolescente, sei lá. Eu acho que às vezes eu uso um pouco o cérebro também para cortar, sabe? Para fazer um corte, mas precisar fazer só um corte e cortar mais coisas de uma vez. E eu não via ela fazendo isso. Mas de toda forma, eu percebo como eu sou rápida para cortar, porque às vezes vocês olhando aí tá achando, nossa, facinho fazer isso daqui. É, realmente é bem fácil. Só que é um processo super demorado. Mesmo eu acho demorado, e eu já percebi que eu sou bem mais rápida que as outras pessoas que já tentaram me ajudar. Então, pensem só. E para encher um quadrinho, gente, eu fiz um de 30 por 30, que é um tamanho maior, né? Demorei muito para encher ele. Porque, além de tudo, quando você pega a lã assim, ela se compacta, sabe? Ela vai. Quanto mais peso tem em cima dela, mais compactada ela fica. Então, se o quadrinho é maior, tem mais lã em cima uma da outra, ela vai se comprimindo cada vez mais. Então, haja mão, corte, para fazer dar certo. Confesso a vocês que eu ainda tô aprendendo um pouco a usar essa câmera, sabe? Eu comprei ela já tem um tempo. Fiquei um pouco resistente de usar ela. Parece que num primeiro momento ela foi muito diferente do meu celular e eu fiquei um pouco com dificuldade mesmo de usar. Só que agora dei uma segunda chance e porque eu comprei essa câmera justamente para gravar vídeo aqui no YouTube. Ela é uma câmera portátil, fácil de manusear. Aí depois eu fiquei assim, será que eu não devia ter comprado uma câmera daquelas maiores, câmera de vlog, uma coisa assim? Mas quando eu coloco essa imagem aqui na TV, assim, eu vejo tanto que a câmera tem uma qualidade boa. Então eu vou me esforçar para aprender. Eu já vi que no aplicativo dela tem umas aulas para você aprender a usar algumas funcionalidades. Inclusive o próprio aplicativo tem umas funcionalidades ali que às vezes paro para aprender e eu descubro cada coisa que eu fico chocada. A inteligência artificial que eles têm no aplicativo é muito boa. Ele já edita para você com uma facilidade. Você já pega as imagens direto no celular, sabe? Assim, eu não tenho o que reclamar dessa câmera. É realmente uma adaptação minha, porque há muito tempo estou adaptada só a usar o iPhone e aí acaba que muda um pouco, né? Prontinho. Agora eu vou guardar aqui o que eu fiz. Ai, tô doida pra ter o pote. Acho que o pote vai ficar tão bonito. Uns potes grandes. E isso daqui realmente... Olha só. Isso daqui realmente é lixo. Não tenho o que fazer, não. Seis cactos, 5 musgos. Três barroco, 3 artístico. Agora eu vou fazer os acabamentos dessas peças aqui. Eu já passei a cola, elas estão bem sequinhas.
E agora eu preciso fazer o acabamento aqui, porque todas essas peças vão ser emolduradas e vão para um hotel. Fiz várias delas. São 16 unidades. E, nossa, foi super trabalhoso. Fazer muitas peças assim é cansativo, porque você fica repetindo sempre a mesma coisa. Apesar de que elas não são iguais, elas são diferentes, mas é a mesma paleta de cores, você fica tentando mudar um detalhe ou outro para elas não ficarem tão parecidas, mas acho que eu fico mais empolgada quando eu crio peças assim bem originais e diferentes, sabe? Como essas peças vão ser molduradas, eu não coloco um tecido no fundo, sabe? Eu deixo uma beiradinha do tecido, aqui eu não corto tudo, e eu vou colar esse tecido pra dentro, assim, ó, pra não correr o risco dele desfiar. E aí, quando a tapeçaria for colada na moldura, não vai aparecer nada, vai ficar tudo intacto. Além de ser colada, a tapeçaria também é presa por grampinhos na própria estrutura da moldura. Se fosse uma tapeçaria normal, sem a moldura, eu coloco o tecido no fundo, aí eu gosto de cortar bem rente aqui, eu não gosto de deixar excesso de tecido, e venho com uma fita, um cadarço de algodão, passando por todo o contorno assim para dar o acabamento. E se esse tecido começar a desfiar, essa proteção aqui não vai deixar. A fita que eu passo em volta não deixa desfiar, sabe? Agora eu preciso dar uma organizada aqui, porque eu preciso fazer uma coisa de extrema importância, que é pegar uma dessas tapeçarias aqui e fazer os vídeos dela, cortar a franja dela e embalar ela para o correio. E aí, para isso, eu preciso começar organizando essas linhas aqui, que eu já tinha separado para outra peça que eu vou fazer, mas acabou que bagunçou de novo. E eu vou ter que separar de novo. Só que agora eu não quero bagunçar com aquela parte que eu já separei, então eu vou ter que deixar ela num canto por enquanto. Já sei, vou colocar dentro dessas grades aqui para me ajudar a não perder. Quem lembra dessas grades aqui, gente? Elas ficavam ali no meu armário, quando eu tinha um estoque de linhas pequeno e eu achava que tudo ia caber dentro de 6 gradezinhas dessas, 6 ou 8, nem lembro. Aí eu tive que comprar outras grades, pendurar na parede e nos armários eu deixei literalmente o estoque mesmo, nem são as que eu ainda tô usando, são o estoque. Passar um aspirador aqui, onde elas ficaram um tempo, então deu pra ficar sujo. Inclusive, gente, essa tapeçaria aqui, ó, ela tá de pronta entrega. Ela é uma peça bem grandona, tá vendo? Eu fiz ela uma vez que sobrou um espaço no bastidor e agora ela tá de pronta entrega. Fica aqui no meu ateliê enquanto isso. As informações tem todas lá no meu Instagram, mas se vocês deixarem aqui nos comentários eu respondo também. O tamanho, porque eu não lembro de cabeça.
tamanho, valores, forma de pagamento. Isso aqui também é outra coisa que chegou e até agora eu não abri. É porque eu já sei o que é, né? E material para o trabalho. Então não fico curiosa para abrir. Mas precisei repor meu estoque de tecido. Fazia tanto tempo que eu não comprava tecido, tanto tempo mesmo, assim. Eu acho que mais de ano, porque eu comprei de metro da última vez. Comprei um rolo fechado. E aí durou muito tempo. Mas não compensa, não tenho nem onde guardar tanta coisa. Então, comprei menos dessa vez. Veio tudo enroladíssimo aqui dentro dessa caixa. Ai, são 10 metros de tecido que tem aqui. Bem enroladinho, tá vendo? É o tecido que eu estico ali no bastidor pra fazer a costura. Pra quem me pergunta, ó, eu sempre compro com o Juan. Tanto as minhas tufting guns, quanto o tecido, sempre com ele. De confiança, entrega rápido, compra pelo Mercado Livre, tudo fácil. Essa tapeçaria aqui, eu fiz de presente de casamento para uma amiga. Eu fui madrinha. E ela é mais neutra, mais básica. Então, fiz uma peça toda em tons terrosos, que vai de um tom mais escuro, chocolate, até um off-white aqui. E eu achei que ficou tão linda, tão singela. Acho que vai combinar bastante com a decoração da casa dela. E peças em tons só de marrom, aqui no ateliê é difícil de fazer, né? Sempre tem um tom de verde em algum lugar. Ó, o pessoal cortando as árvores. Meu pai veio aqui me explicar que tá cortando muito porque tem umas árvores que estão ocas, outras que uma árvore tá matando a outra. Tem umas jabuticabeiras, assim, centenárias aqui na chácara. Centenárias não sei, mas assim. Só que eu moro aqui já tem mais de 30 anos. E essas jabuticabeiras são de antes de eu morar aqui. E elas já eram adultas quando eu mudei pra cá. Então, assim, 50 anos. Acho que uns 50 anos. Essas jabuticabeiras devem ter. Tava azul o céu, olha. Agora já tá ficando tudo escuro. Vai cair uma chuva. Esses aparos que eu dou aqui, todos esses pedacinhos que eu cortei vão lá para aquela caixinha, para aquele saquinho de lãs que eu vou reaproveitar em algum momento. Gosto de passar a mão assim bastante, porque se fica alguma lã lá para dentro, ela acaba saindo. Agora que eu fico passando muito a mão, ela acaba aparecendo, sabe? Os pedacinhos maiores não me incomodam. O que eu não gosto é que fique algo muito desproporcional. Mas sabe que esses dias alguém me marcou numa imagem de uma peça que eu fiz há muito tempo atrás e eu deixei os pedaços caídos. E eu achei tão bonito.
Fiquei até pensando nisso, só que naquela época eu não sabia usar muito bem a máquina, então ficavam muitos pedaços caídos. O que acontecia é que acabava ficando mais bonito do que agora que fica muito pontualmente, sabe? Agora eu não acho que fica bom. Agora eu acho que eu teria que fazer algo para tornar isso proposital, assim. Porque esses detalhes aqui realmente são erros da máquina, sabe? Na hora de cortar a franja, eu sempre fico na dúvida do que eu vou fazer. Porque às vezes eu deixo mais reto, algumas eu deixo mais curvada. Mas eu acho que essa aqui merece uma curva subindo aqui. Que já mais ou menos tá aqui o formato, né? Outra coisa que eu não gosto também é da franja muito reta. Não é nem reta, é muito certa. Por exemplo, todos os fios cortados na mesma distância, mesma altura perfeitos. Não, eu gosto que fique um mais altinho que o outro. Eu acho que isso traz mais naturalidade, deixa a peça mais natural mesmo. Do outro jeito, eu acho que fica muito milimetricamente calculado, sabe? E isso me dá um incômodo, assim. E assim, a lã, por mais que eu tente cortar ela o mais perfeito possível, não tem como. Por quê? É um fio que tem elasticidade, olha, ele tá assim ao natural e ele chega até aqui. Dá pra ver aí no vídeo? Ele chega bastante. Então, toda vez que eu passar a mão, dependendo de como eu passo, ele estica um pouco, fica um pouquinho maior que o outro. O que é diferente do barbante. O barbante não tem elasticidade nenhuma. Então, acaba que eu consigo cortar ele mais retinho, todos iguais. A minha intenção era até embalar hoje, mas a luz tá tão ruim que eu não consegui fazer fotos bonitas dessa peça, sabe? Sempre gosto de fazer umas fotos para postar no Instagram, fazer vídeo para fazer reels. Agora eu tô aqui fazendo vídeo para o YouTube. Então, assim, toda peça eu gosto de ter um registro, até porque quando alguém chega e me fala, quero uma tapeçaria em tons de marrom, você tem alguma que eu possa ver? Tenho sim, porque já fiz. E com isso eu construí um portfólio bem grande, sabe? Não deixando de registrar nenhuma peça. E sempre da melhor maneira possível, assim. Fotos boas, nítidas, fotos de frente para a gente conseguir recortar só a imagem e colocar em outro ambiente para o cliente ver também como que é ficar a ambientação dessa peça, né? Agora com o chat GPT é tão mais fácil fazer essas coisas. E então eu acho que eu não vou fazer isso hoje. Eu vou deixar ela aqui exposta até amanhã. Amanhã, quando vier uma luz bonita, gosto também de colocar o globo de luz. Ó, tá até entrando uma luz aqui. Deixa eu ver se o globo pega alguma coisa. Não, tá muito fraquinha. Aí eu gosto de deixar o globo aqui do lado e aí ele faz deixa as bolinhas de luz aqui também. É uma marca registrada de todos os meus vídeos, né? E fotos. E a maioria. Por isso que eu não gosto tanto dessa época do ano, de muita chuva. Então fica tão triste, tudo nublado. Mas chuva é bênção, né? Então não pode reclamar. Prontinho.
Ateliê organizado. Hoje foi um dia muito produtivo, eu consegui fazer várias mini coisinhas que eu estava deixando para depois. Organizei tudo, coloquei tudo dentro dos armários. Apesar dos armários ainda não estarem 100%, ainda vou tirar um dia para fazer só isso, sabe? Organizar coisas que tem dentro do armário. Mas pelo menos a vista já está super bonita, já fica mais agradável de gravar stories, de gravar vídeo para vocês. E aí eu fiquei feliz que eu consegui finalizar esse vlog, sabe? Por várias e várias vezes eu comecei a gravar vlogs aqui, mas sempre desistia no meio, achava que não estava bom o suficiente. Mas hoje eu consegui. E parece que eu gostei também de ser uma coisa mais natural, sabe? Sem ficar querendo parecer demais o que não é, ficar querendo ser perfeito demais. Meu dia é assim. Cada hora eu vou fazendo uma coisa, quando eu enjoo de fazer uma coisa, eu faço outra. E o sol já tá se pondo aqui, já tá ficando uma luz baixa, cada vez mais baixa. Hoje a luz não tava aquela coisa maravilhosa também, que tem dia que assim, gente, o ateliê fica tão iluminado, é tão bonito. Mas um dia ainda vou gravar vlog em um desses dias para vocês verem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, por favor, o que vocês acham de vídeos assim. Comenta aqui também o que vocês gostariam de ver, o que mais vocês têm curiosidade. Eu acho que vlog é um jeito legal de eu ir dividindo as coisas que vão passando pela minha cabeça. Com o tempo eu vou me soltando mais, contando mais coisas assim, e mostrando também artesanatos que eu faço por aí, enfim, mostrando mais da minha rotina, né? Então é isso, um beijo e até mais.